Paz e fogo, seja bem-vindo ao nosso canal e ao programa Mão do Senhor. Eu estou aqui com o João Vitor. Beleza, João Vitor? Beleza, tudo certinho. O João Vitor é perseverante do grupo de oração Príncipe da Paz e ele veio tratar de um tema que Deus há muito tempo tem tocado no grupo de oração e que às vezes nós não contamos e deixamos de edificar a fé de uma pessoa. O tema de hoje é Sou um Milagre. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você pode conduzir o momento de oração para nós, João? Sim. Nesse momento, nós te pedimos, Senhor Jesus, que você possa, através desse vídeo, através dessa gravação, derramar, Senhor, toda a tua unção, todo o teu Espírito Santo, Jesus. Desde já, desde esse começo desse vídeo, que você possa, Senhor, iluminar, nosso coração, meu coração, o coração do Nando que está gravando esse vídeo. Que você também possa iluminar essa pessoa, Senhor, que está assistindo nesse momento, ou que vai assistir esse vídeo. Você possa, Senhor, tocar o coração dela, Jesus. Que através desse vídeo, Senhor, que ela possa também sentir o teu poder, Senhor. Que ela possa, Senhor Jesus, ser tocada, Jesus. Que ela possa receber o chamado, Senhor. Que ela possa, Senhor, saber a partir, Jesus, que ela ver esse vídeo, Senhor, a partir, Senhor, que ela seja, Senhor, conduzida pelo teu Espírito Santo, Senhor. Assim como nós aqui também, Jesus, queremos ser conduzidos pelo teu Espírito Santo. Por isso, Senhor Jesus, nesse momento, sopra sobre nós, Senhor, sopra sobre a nossa vida, sopra sobre esse lugar, Senhor, para que possa, Senhor, ser feita somente a tua vontade, Jesus. Porque, Senhor, é assim que tem que ser feito, Senhor. Tem que ser feito somente a tua vontade, Jesus. Não a minha, não a do Nando, Senhor, mas somente a sua, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo, Jesus, sobre todos nós, Jesus. E que a Virgem Maria poderosa, que ela possa estar passando à frente nesse momento desse vídeo, que ela possa estar passando à frente nesse momento desse vídeo, dessa gravação, que ela também possa estar protegendo a nós, não só a nós, mas todos os ouvintes, todas as pessoas que vão ver esse vídeo nesse momento, que Maria possa estar cobrindo com o manto sagrado dela nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, que os demônios temem, que o inferno estremece. Aleluia, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. João, sua vida foi acompanhada de muitos milagres. Inclusive, você tem vários testemunhos de milagres que aconteceram em você. Eu gostaria de pedir que você falasse de algum deles para nós. Falo sim, então. A minha vida, desde muito pequeno, quando eu era mais novo, a minha família foi muito ligada à igreja, a igreja católica. A minha mãe, ela tem uma grande devoção, Maria, a Nossa Senhora. E assim, nessa trajetória, a família sempre ligada, eu sempre fui, de ir na catequese, minha família, minha mãe também me chamava para ir na missa, muitas vezes até puxava minha orelha, fazia ali a força, vai, não pode ficar sem ir. Mas assim, a gente sabe que o ser humano, a nossa pessoa, muitas vezes a gente não quer enxergar, a gente não se deixa levar, E assim, eu acredito que por essa pequena teimosia minha, que teve ocorrido, esses milagres de Deus, sim, que é uma coisa maravilhosa, Porque eu tenho sim, na minha vida, não só sobre mim, mas sobre a minha família, bastante milagres, Assim, eu lembro quando eu tinha 13 anos, que eu tinha uma vida normal, Mas, tipo assim, uma vida normal pro mundo, Uma vida, assim, que você anda na rua, que uma pessoa olha pra você e fala assim, nossa, esse é o jovem de hoje em dia, O jovem que anda balando, que anda usando droga, que anda, fazendo as coisas erradas, do mundo, E assim, com 13 anos, eu tinha uma vida normal de tudo. Aí, nesse momento, eu comecei a passar mal, a ter muitas vezes, algumas, passar mal um pouco, me sentir um pouco, eu ficava meio dando um tique, começou a aparecer uns problemas assim que não era normal, Até minha mãe achou um tempo que eu estava usando droga, que eu podia estar assim, mas nesse momento não era essa em questão, sabe? E assim, nesse momento, quando eu estava assim, aí eu fui no médico, tudo, pra ver, e eu tive, nesse tempo, eu fiz alguns exames, e foi constatado que eu tive problema no meu coração. Eu tive um problema
na válvula do coração, né? Assim, a minha família ficou bastante preocupada, né? Eu também fiquei bastante preocupado. Mas assim, Deus, eu não sei, né? A gente nunca sabe, né, o que Deus quer da gente, né? E assim, eu acredito, né, que Deus tem, né, até hoje um grande propósito para mim, alguma coisa, né? Porque naquele momento, minha mãe, né, no momento de oração, indo nos grupos de oração, né, foi e tal, eu fiz os exames e tal, eu fiz um tratamento. Aí depois desse tempo eu peguei e comecei a fazer o tratamento e eu fui no médico, né, num cardiologista, eu lembro uma vez, né, isso faz uns 5 anos mais ou menos. E eu fiz um exame do coração, né, e nesse exame o médico olhou, dele olhou pra mim, sabe, dele falou assim, o que você tinha mesmo no coração, né, daí eu falei assim, eu tinha, né, endocardite, né, o problema da válvula do coração. Daí ele me disse, então pode agradecer a Deus porque eu tô olhando aqui no seu exame e não tem mais nada, né. E tipo assim, quem passa por uma doença dessa, não é difícil, né, ter a cura, né. Mas assim como eu disse, né, muitas vezes o nosso humano fala mais forte, né, a nossa falta de compreensão em Deus fala mais forte. Foi nessa que eu caí no mundo de novo, né, ainda não enxergava, né, o poder de Deus. Até depois que eu tive essa doença, eu fiz a minha primeira experiência de oração com 13 anos. Eu não posso culpar a minha juvenil forma, né, de pensar do mundo, né, porque 13 anos eu não conhecia quase nada, né, do mundo da igreja, só sabia que tinha que ir na missa e que tinha que ir na catequese, né. E assim, nesse tempo eu comecei a andar pro mundo de novo, comecei a fazer as coisas erradas. E assim, quando eu tinha 16 anos, que acho que foi uma das maiores coisas, né, que Deus fez na minha vida, né. Eu também, como eu disse no começo, quando eu era mais novo, né, tinha uma vida normal, né, uma vida normal de jovem do mundo. Mas para Deus nunca é aquilo, né. Para Deus o mundo não é o certo. Ele quer, eu acredito assim que quando Deus quer uma pessoa para ele vai buscar lá, né, ele tem que tocar a pessoa, né. Então assim, com 16 anos, eu também tinha uma vida normal, de jovem, jogava bola, saía, né, fazia as coisas mundanas. Foi daí que eu descobri que eu tava com câncer, né, que eu tava com um tumor no meio do coração e do pulmão, no mediastino, né. E esse tumor era um tumor de 3 quilos, né, que tava no meio do meu coração e do meu pulmão. Aí, na hora, cara, eu vou falar bem a verdade, eu fiquei muito desolado, né, chorei, comecei a falar mal, comecei a blasfemar, até mesmo contra Deus, sabe? Porque assim, se coloca no meu lugar, né, eu não conhecia Jesus ainda, né, eu tinha uma pequena fresta, assim, né, que eu podia olhar e falar assim, eu vi Jesus, mas, sabe, quando você vê e ainda não vê e tal, mas quando eu tava ali, né, naquele hospital, né, deitado na cama, eu senti que Deus falava comigo, que o próprio Jesus falava comigo, né, falava, filho, não se preocupe, porque isso é para um bem maior, né, e naquele momento, né, eu fiquei estático, eu fiquei mais calmo, até eu brinco com a minha mãe, com a minha família, porque eles falaram que vieram visitar no hospital, eu tava muito mais calmo do que eles, eu que tava com a doença, né. E daí tal, e eu fiz a cirurgia, passei por uma cirurgia longa. Eu lembro que eu entrei no consultório médico, entrei na sala de cirurgia 10 horas, fui sair da sala de cirurgia era quase 4 horas da tarde. Porque minha cirurgia era para ser uma cirurgia simples, mas foi uma cirurgia mais complicada. Aí depois disso, né, eu conversei com o médico, né, ele pegou, daí ele falou que a cirurgia já tinha ido, tinha um tratamento, e o tratamento de quimioterapia, né. Assim, eu acredito que só quem fez esse tratamento, né, só quem esteve perto de pessoas assim sabe como é difícil, né. Mas assim, a minha perseverança em Deus ainda era muito, né. E eu acreditei até ali quando eu estava mal, né, quando eu estava ali passando por dificuldades, mas eu nunca deixei de acreditar, né. E assim eu fui curado, né, graças a Deus, né, pra honra e glória de Deus, não por mim, porque na verdade eu não sou nada, né, só que quem faz tudo é Deus. Mas assim como eu disse, mesmo assim, o nosso ser humano cai de novo, né. Teimoso, tá? E outra vez eu caí, comecei a desandar, comecei a andar no mundo, comecei com as coisas erradas. E um certo dia eu fui no médico de novo, né? Que eu comecei a sentir dores no mesmo lugar onde eu tive o câncer. E eu cheguei naquele lugar, eu lembro que eu fui aqui no hospital 24 horas que tem aqui, e eu fiz um exame, um raio-x, e a doutora falou assim, você tá com uma mancha no mesmo lugar que você tava, né? E aquilo eu também já falei assim, nossa Deus, né? Eu já saí com calma de lá, daí eu lembro que eu cheguei em casa, eu não conversei com ninguém, sabe? Nem com a minha mãe. Eu só cheguei, ajoelhei no meu quarto e falei assim, Senhor, né? Se for da tua vontade, né? Depois de tantos tropeços, né? Depois de tantos vacilos, se for da sua vontade, né? Que você, né? Cura a doença de mim, mas se não, que você me leve, né? Porque
já pensou se você me dá o dom de novo e eu desperdiço de novo, né? Mas assim como eu disse, Deus quando Ele quer não tem jeito. Ele vai te buscar, Ele vai te pegar. E eu pedi e falei pra Deus assim, Senhor, né? Se for de sua vontade que você me dê um sinal, né? E naquele mesmo momento, acho que não passou nem um minuto, meu tio ligou pra mim. Aí ele ligou pra mim e falou, João, isso se eu não me engano era numa quarta, quinta-feira. Ele falou, João, esse final de semana, sábado, domingo, a gente vai ter um encontro aqui, né? A gente vai fazer uma experiência de oração, você não quer vir? Eu falei, opa! Né, já pensei na hora, falei, cara, esse é o sinal, né? Esse é a minha mudança de vida. E assim eu fiz a experiência de oração, né? Eu acredito que o meu tio, né, foi um anjo na minha vida, né? Que Deus usa de pessoas, né? Como se fossem anjos, né? Na nossa vida, né? E ele me chamou, daí eu fui lá, fiz a experiência de oração, saí de lá no fogo, numa experiência muito louca, sabe? Já cheguei, daí eu ficava falando, domingo que vem eu vou no grupo de oração ali e tal, já tinha ido algumas vezes, né? Mas nunca tinha tentado ficar, nunca tinha me esforçado, né? Aí eu lembro que eu cheguei aquele dia, meu coração começou a pegar fogo, falei, vai no grupo de oração, vai. E eu naquele medo, e Deus falava, vai lá que lá você vai encontrar o seu milagre de novo, né? E aquele domingo eu fui, se eu não me engano foi 2013 ou 2014, eu não me recordo muito bem. Eu fui no grupo de oração e naquela semana tava prestes para acontecer a Semana Jovem, né? Que todos os anos, né, no grupo Príncipe da Paz tem a Semana Jovem, né? Que cai fogo do céu também. E assim, vem também, esse ano vai ter, gente. E assim, naquela Semana Jovem, né? Eu lembro que eu fui, eu comecei a ir, e muitas vezes o Santíssimo tava ali, né? E eu falava, Senhor, né? Que seja feita a sua vontade na minha vida, né? Seja feita a sua vontade. Naquela mesma semana, tava marcado o meu médico, né? O meu médico que geralmente eu faço acompanhamento, que é no Hospital do Câncer, né? E eu já tinha feito alguns exames, né? Tal. E aquele dia que eu fui no médico, a hora que ele olhou meus exames, ele falou assim, ó, seu exame não tem nada. Tá tudo ok. Então, tipo assim, não tem como eu falar que é improvável, né? Não tem como eu falar que teve uma ação de Deus sobre mim, né? E tipo assim, depois dessas 3 vaciladas, né? Depois dessas 3 mancadas, eu não posso, né? Mais falar assim, eu não enxergo Deus, eu não consigo enxergar Deus, né? Eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita ainda, mas, assim, isso é um pequeno testemunho, né? Da minha vida, né? É um pequeno teaserzinho das maravilhas de Deus, né? Eu digo assim da minha vida porque eu fui instrumento, né? E eu agradeço a Deus por Deus ter me usado, né? Deus ter usado do meu sofrimento, né? Do sofrimento do meu câncer, né? Eu tenho certeza que Ele vai usar muito de mim ainda, né? Vai usar muito do meu testemunho, né? Vai usar muito da minha palavra. Glória a Deus. Pequeno teaser. Se Deus fez isso aqui na vida dele, imagino que Deus pode fazer na tua, hein? Você que está desacreditado aí, numa cama, num leito, até mesmo tem alguém que está nessa situação, creia no Deus do impossível, no Deus de milagres. Ele age, Ele faz. Deus fez milagres na minha vida, um dia falo, na vida do João. Até agora ele já contou 3, mas tem vários ainda. Eu pedi para ele vir aqui porque ele é como se fosse um papel onde Deus escreveu a história, uma história de milagres. Sim. Com até a canção que Deus deu um dia e o João pegou e gravou ela para nós. A vida do João é um caminho de milagres, e a sua também pode ser. Sim. Deus tem usado de você nas missões. Sim. Seja pregando, conduzindo na música, louvores, ou até momentos de oração. Uhum. A missão é o que tem sustentado a igreja, eu não sei você, mas é o que me sustenta. Qual a experiência mais marcante que você teve em uma missão? Então, assim como você disse, né? Essa missão Príncipe da Paz, né? Sinto assim, não só a igreja, né? Não só a mim também, não só a você, mas a muitos jovens, né? Porque a gente vê muita manifestação de Deus nos jovens nessas missões, né? Uhum. E assim, antes, né? Um testemunho forte pra mim de missão, né? Porque assim, antes eu não acreditava muito na missão. Vou falar bem a verdade pra você. É meio perigoso falar do lado dele que ele é o coordenador, sabe? Mas eu falava assim, mas eu vou na missão, a missão é meio fria, né? E assim, tinha acabado de sair de experiência de oração, tava começando a fazer o Perseverança, querer saber de fogo dos 4 cantos do céu, pra cima e pra baixo, e a missão era meio parada. Eu falei, nossa Deus, né? Eu sempre recebi o convite, mas eu falava, Deus, mas isso não é o que eu quero pra mim e tal. E assim, né? E ficava aqui resultante, né? Até que um dia eu comecei na missão, né? Comecei na missão. Eu lembro até que uma época o Juliano, né? Que era você, o Juliano, ele que tocava nas missões. Um abraço pro Juliano aí. Daí aconteceu, né? Por coisas da vida, né? Que ele não conseguiu ir mais, né? Porque a gente entende, né? Que
A vida de um servo de Deus, num certo momento, muda, né? Porque Deus, ele sempre tem um propósito diferente para cada um. E assim, nesse momento eu comecei, né? Com o meu violão, né? Ali, né? Sozinho ali, comecei a tocar ali, mal sabia mais ou menos, né? Tava começando a engrenar ali, né? Sabia mais tocar música do mundo, mas música da igreja tava capengando, né? Não tava aprendendo a tocar violão. Ele desleixou na missão. Desleixou na missão. Aí, tal, aí... Mas eu assim ainda tinha aquela dúvida, né, cara? Mas a missão, você vai na missão, tem gente que não ora, tem gente que tal. E assim, eu duvidava muito da ação de Deus, né? Da ação do Espírito Santo na missão, né? Eu lembro que um dia, né, quando a gente tava ali numa casa, eu não lembro o nome ali, do lado da igreja ali, onde a gente fez no... Né, e quando a gente tava ali, a gente tava orando, eu lembro que até aquele dia quem pregou foi o Alex, né? Um abraço pro Alex também, que ele fez uma pregação maravilhosa lá. E ali naquele momento que a gente orando, a gente tava... Né, se eu não me engano, um sobrado lá, né? Sim. A gente tava lá em cima num sobrado e lá no sobrado só tinha uma porta que abria assim, né? E do lado tinha umas janelas, né? Aquele dia tava um calor, até que eu tenho o costume de falar pro Nando que eu gosto de ficar bastante perto da porta, né? Porque eu sou demais, né? Falei, Nando, eu vou ficar aqui perto da porta que o tempo tá parado, não tá ventando, né? Aí eu peguei, né? Daí eu fiquei lá do lado da porta, a gente começou a orar. E falar um negócio pra você, foi uma doidura que a gente começou a orar e começou a soprar um vento, sabe, assim, naquele lugar, e todo mundo começou a orar, todo mundo começou a conduzir, eu lembro até, né, o pessoal próprio da casa, né, que no começo estava meio envergonhado, começou a se soltar, e aquele vento começava a soprar, né, e tipo assim, não tem como falar que aquele vento, né, não era uma ação de Deus ali, uma ação do Espírito Santo, né, porque no momento você tá dentro de uma casa, né, é lógico que era um sobrado, mas ali era bem fechadinho, né, e tipo assim, não tava ventando aquele dia, né, e a gente começou a orar, aquele vento começou a soprar. E assim eu comecei a ver, né? Comecei a sentir a manifestação de Deus, né? Assim eu lembro da passagem de Paulo, né? Que Paulo, quando ele duvidava muito, Deus, quando deu impacto nele, né? Quando ele estava indo para perseguir os cristãos, ele caiu e ele sentiu o poder de Deus. E assim como essa passagem, eu me senti aquele dia naquela missão. Me senti como Paulo, né? Aquele dia que eu duvidava ainda, né? Que eu estava ali, que eu já via as maravilhas de Deus, mas muitas vezes eu duvidava ainda. E naquele dia... Eu tenho certeza que Deus me derrubou do cavalo, Deus me derrubou no chão e mostrou que a missão tem um grande poder, sim. Tanto tem um grande poder, que é uma das coisas mais maravilhosas que tem no nosso grupo de oração. É o que tem arrastado muitos jovens, tem arrastado muitas famílias, né? Eu creio assim que graças à missão, né, muitos jovens, né, muitas famílias que nós visitamos têm ido também no grupo de oração, têm ido na nossa paróquia, né? Muita gente gosta muito da missão nossa de rua, né? E assim... essa nossa missão do Príncipe da Paz. E depois desse dia, esse é o meu maior testemunho da missão, né? Depois, é lógico, claro, tem muitos mais acontecimentos, né? Mas pra mim, isso foi um dia muito marcante. E esse dia que o João está falando, nesse dia Deus fez um milagre nessa casa. A mulher ela pediu para que nós orássemos pelo irmão dela, Sim. que estava prestes a... ele estava na fila de espera por uma doação de coração há 3 meses. E... foi proclamado ali que essa pessoa ia receber uma boa notícia ali naqueles dias que Deus já estava providenciando o coração para ele. Eu, na minha falta de fé, falei, vai, aquela mulher ainda falava, eu tô sentindo uma dor no meu coração, quer dizer que Deus está colocando um coração novo para ele. Eu falei, tá aí nada, ele vai morrer, vai dar um infarto no velho. E não foi. No outro dia, né, na igreja, se não me engano foi na Santa Missa, estava na quinta-feira, na Santa Missa, ela chegou para nós e disse, ó, meu irmão recebeu o coração. Na próxima quinta, dia de quinta-feira é dia da missão, e ele vai receber o transplante. E foi, tudo ótimo. Para dar um tapa na minha cara, pela minha falta de fé, e para provar que Deus é Deus. Você pode deixar uma palavra profética para nós aqui? Então, né, eu escolhi, né, assim como eu disse, né, na missão, escolhi a passagem de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 9, que conta, né, a história de Paulo, né, que assim como eu estava na missão, assim como eu estava na minha vida, né, sempre tentando ofuscar a imagem de Deus, né, sempre tentando embaçar, né, a imagem de Deus, Deus colocava no meu coração essa passagem, né, e eu vou ler aqui agora, né. Dizia assim, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém
todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade e aí dirão o que você deve fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Assim como essa passagem, né? Assim como eu vinha dizendo, muitas vezes, né, na nossa vida, nós vemos a ação de Deus, né? Nós vamos no grupo de oração, nós vamos nas missas, nós vamos nos encontros. E assim, nós vemos ali a ação de Deus, nós vemos, né, tantos profetas que Deus, né, no dia de hoje tem colocado para nós, né, para anunciar a palavra, né, para anunciar o evangelho, né, para anunciar que o nosso Jesus não está morto, né, o nosso Jesus está vivo, ele vai voltar, né. E muitas vezes nesse caminho nós somos assim como Saulo, né, que muitas vezes nós estamos vendo, porque Saulo, como diz aqui um pouco para trás, né, ele via Pedro pregar, né, ele sentia ali no coração a palavra de Deus, mas mesmo assim no coração duro dele, né, ele ainda duvidava, né, da palavra de Deus, da ação de Deus, né. E nesse dia, quando ele teve, né, esse encontro com Jesus, né, que Deus desceu, enviou sobre ele tão forte, né, o poder do Espírito Santo, eu acredito que isso aconteceu comigo, né. Que assim, como eu disse, tantas vaciladas, tantos milagres, e mesmo assim eu demorava para enxergar, mas chegou um certo momento que Deus fez como Paulo, né. Deus enviou sobre mim, né, o Espírito Santo, e não teve mais como, né, eu dizer que não era Jesus, né, que não era o meu Senhor, né. E essa passagem também é para você que está assistindo esse vídeo, né, que muitas vezes você pode duvidar ainda do poder de Deus, né, muitas vezes você pode duvidar ainda da ação de Deus na sua vida, da ação de Deus na sua família. Muitas vezes nós passamos dificuldades na nossa casa, né, no nosso trabalho, ou muitas vezes nós passamos dificuldade até para arrumar um trabalho, ou na dificuldade da nossa família com os problemas, né, com tudo. Mas, meu amado, tenha certeza que esse mesmo Jesus que derrubou Saulo, né, que na época era chamado de Saulo, né, que perseguiu os cristãos, que depois Jesus colocou o nome dele de Paulo, né, que nesse mesmo momento você pode estar como ele, né, você pode estar como Saulo, ali ainda bruto, ainda querendo questionar, mas que nesse momento, quando você estiver assistindo esse vídeo através dessa palavra, que Deus possa enviar sobre você, né, o Espírito Santo, que Deus possa enviar sobre a sua vida, assim como enviou na vida de Paulo, porque muitos testemunhos tem na Bíblia da vida pública de Paulo, né, que muitas vezes ele chegava em cidades, pregava, as pessoas batiam nele, tiravam ele da cidade, mas a unção de Deus era tanta nele, a unção do Espírito Santo foi tão profunda na vida dele, né, que ele não tinha como dizer que não, ele não tinha como dizer não para Deus, que a partir desse momento, a partir desse vídeo, a partir dessa palavra de Deus, né, que Jesus possa enviar o Espírito Santo sobre você, que você não possa dizer mais não, eu não conheço o Senhor, eu não consigo sentir a unção do Senhor, que nesse momento, através dessa palavra, né, que você possa sentir, assim como Paulo sentiu, que você possa nesse momento cair por terra, né, que você possa cair de joelho no chão diante da presença de Deus, diante, né, de tudo aquilo que Ele tem para você, que Ele possa tirar, ainda que tiver um pouco da cegueira mundana sobre você, aquele tapa-olho que muitas vezes você quer colocar, aquele tapa-olho que muitas vezes, né, você quer colocar porque você não concorda com isso, não concorda com aquilo, mas isso aqui que vale a pena. Não é você concordar, não é você querer perguntar, querer questionar, mas é só acreditar na palavra do Senhor, é só acreditar na palavra de Jesus, que eu tenho certeza, amado, que Ele vai transformar a sua vida. Assim como transformou a minha, assim como transformou a do Nando, e assim como transformou a vida de muitos. Eu tenho certeza que Deus, Ele pode transformar a sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, vou fazer um convite especial para você. Neste domingo, o Grupo de Oração Príncipe da Paz, tremendo, fantástico. Deus age poderosamente. Lá você vai ver os milagres acontecendo ali na sua frente. Na sua frente não, vai acontecer na sua vida, melhor ainda. Não vai acontecer na vida do irmão não, vai acontecer na tua, para Deus mostrar, escrever uma nova história na sua vida, em você. Assim como Ele escreveu na do João, na minha. Vou te falar, Deus fez um milagre tremendo na minha vida, mas como eu disse, na hora certa eu vou falar isso.
Muitos não acreditam em Nossa Senhora, a intercessão da toda santa, toda pura. Ele fez um milagre na minha vida e ele vai fazer na sua. Obrigado, João. Beleza. Deus te abençoe. Eu que agradeço a oportunidade. Convido você a se inscrever no nosso canal, deixar um like. E mais, dessa vez eu vou fazer um desafio para você. Escreve aqui nos comentários a obra tremenda que Deus fez na sua vida, os milagres. Se você gostou ou não gostou, deixa um feedback para nós. Até a próxima. Quarta-feira tem vídeo novo. Beijo do Magrelo. Até mais. Até mais.